Bora, Fel, para as últimas informações do Corinthians nessa quinta-feira. O timão que afastou o Romeu Tuma Júnior, porém tem mais informações agora pra gente com o Mano e logo na sequência com o Café do Setorista. E o timão que tá de olho em um jogador aí, hein? Revelação do Santos. Deixa o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho. Lembrando que sabadão, Corinthians e Palmeiras fora de casa. Comenta aí se você tá confiante pra esse jogo. Deixa o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho pra você não perder nada do Corinthians. Informações todos os dias aqui pra Fiel. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Hablas espanhol. Scream for me, Corinthians! Aí você viu, né? Não, foi bem agora. Mete o dedo lá, malucão, tá de dedão, brincadeira aí, ó. Dedão, e aí? Acesso negado. Como? Vou meter o Como? dedão. Acesso negado. Isso, Fala, mano, pô, que dedão. isso? Aqui você conseguiu entrar, né? Aqui foi de boa. É porque a feira é no Brasil. Porque se fosse na América Latina, Se qualquer fosse outro lugar. a- Deixa eu falar pro seu otário. Quem foi o time sul-americano que Se bateu na fosse cara do a- europeu no Cala Mundial? essa Se boca, fosse a 2000, quem foi? Não, Quem Vieira, foi? se fosse Foi a o Corinthians. Felcon, começa se fosse Felcon. Ah, se fosse. Felcon, Fala já agora, tá aí, não ó. entrava, Não entrava. Fala aí, o seu gol, sem Mundial. Viu, vamos aí, vamos falar Zé aqui. Olha, Ruela. é o seguinte, hein? Sabadão, então, o Corinthians vai ter lá a Arena Barueri, enfrentar o Palmeiras. Vamos lá bater na cara de vocês de novo. Quê? Bater Você na tá cara de brincadeira. vocês de novo. Você tá de brincadeira, mano. Pera aí, agora eu tô dando O notícia. pai do Abel estará presente. Tô dando notícia. Ramon Dias. Vai cair o Ramon nesse Vai, dia. sim. Nesse dia cai. Quem voltou foi o Memphis e deve Sim. ir pro jogo. Ele deve ir pro jogo lá na Arena Barueri. Lá é sintético, avisa ele, viu? Avisa lá que o gramado é sintético, vai avisando. Ele faz dois e sai. Mas o... Como é que é? Faz dois e sai. Tá, vai ser assim. Faz dois. Você tá de brincadeira. Você nunca fez gol no Palmeiras, esse trouxa aí. Olha, mas Ai. o Igor Coronado e o zagueiro Gustavo Henrique não devem ir pro jogo. Então esse daí deve ser os desfalques do jogo para sábado, mas o Memphis é certeza. Então, Bento, o Memphis ele treinou com bola aí tanto na quarta quanto hoje. O Coronado ainda tem essa indefinição, é um cara que tá com um problema no ombro, né? Ele teve um problema no ombro na última partida do Corinthians do Brasileiro aí contra o Vasco. Tem ainda a dúvida do Angileri também, o Angileri ainda é dúvida para esse jogo, não treinou com bola também. E o Gustavo Henrique possivelmente aí deve ser carta fora do baralho e o Corinthians vai ter que optar pelos zagueiros que ele tem à disposição ali. Pode ser Kaká, André Ramalho, Félix Torres, enfim. Vamos aguardar, mas o bom é que o Memphis está voltando e o carrasco de vocês, né? Yuri Alberto estará presente. Yuri Alberto vai passar o pinguelo de novo, irmão. Vai o quê? Vai deitar o cabelo em vocês, mano. É um iludido mesmo. Mas não tem como, velho. O Yuri Alberto, Iludido. ó, se eu não me engano, Domênico Gato, nos últimos 5 jogos do Corinthians aí contra o Palmeiras, ele marcou 4, velho. O Yuri Alberto tá endiabrado, mano. Então, o Yuri Alberto, a tendência aí pra esse final de semana é fazer de novo. O Everton tá gostando de tomar gol dele, hein, Dodô? Espero que dessa vez não tome, Mas não vai né? tomar, E não. vou te falar, não vai tomar, Bento, não. é um campo que pro Corinthians é neutro também, porque a torcida do Palmeiras não gosta de ir pra lá. Possivelmente não deve ter Não, essa vai uma encher. capacidade total Tá ali. certo. Depende do valor, mano. 70 conto ali depende- o preço. Se primeiro. for esse 70, valor, Começa beleza. em Porque 70. ontem tava 200. Ontem tava acho que 300, mano. Não, Lá. acho que a partir de 220 ontem. Olha isso Meu aqui, Deus né, do céu. mano? Agora falando Mas já enfim, do... vamos lá e vamos passar o carro. Porque a Leila tem razão. Quando você pega um artista renomado como o Corinthians em campo, tem que cobrar Cadê mesmo. o momento Tem que fanfarrão? cobrar mesmo, irmão. Cadê a porra do momento Tem que cobrar fanfarrão aqui? mesmo. Não tem Quer dizer que o artista ingresso, renomado. o ingresso é pra ver o Corinthians, é isso que eu O tô artista entendendo? renomado não faz show na América Latina. Se é tivesse, brincadeira, hoje, velho. se Esse tivesse, artista aí. se tivesse hoje vai. um show do John Lennon, Quem? tá? Se tivesse um show hoje do John Lennon, Tá, quanto que valeria mas o vocês ingresso? estão igual o show do É o John. Corinthians, Vocês irmão. estão igual. Vocês são mano, John vocês estão Lennon igual, mesmo, já é morreu, morto, tá velho. morto. O Corinthians negócio é o já ganhou seguinte, com o tá Ono, é isso que tá. mortinho. Se O cara tivesse ganhou com o Ono. hoje, se tivesse hoje Vai um show do catar. Bob Marley, quanto valeria o ingresso? Tá igual, é morto. Tá morto igual o Bob Marley. Mas, Bom, mano, vai. agora vamos ver, né, o que vai acontecer lá, porque o Corinthians hoje anunciou aí o acordo com a empresa para instalar o reconhecimento facial. Vai ter de nego preso, hein? Posso falar, O que vai ter de nego sério, preso não vai ter dar fácil, não. 1.500 pagantes Aí, só no cadê? estádio. Só aqui. Vamos fazer uma limpeza aí, Se hein? tem reconhecimento facial aqui, já os corintianos já não passam. Já não mas ia. tem um monte de Aquele ali porco aí, deve ó. pensão alimentícia Veja, lá. Lê lá, Deve isso pensão aí. alimentícia. Sem o outro- mundial, sem Lê lá, mundial. lê lá. Aquele tem cara de... O tem- negócio é o seguinte. Tem cara que tá problema na justiça. Esse outro aqui, ó, tem cara de É. retrato falado, aquele ali, Mas velho. tem um monte de sem mundial que quando vai passar na catraca lá também é barrado, viu? Não, Inclusive essa ontem notícia não também. tem. Isso aqui não Ontem tem nada também. a ver. Tá, otário? Tá, então começa aí em junho, mais dois meses, aí 3 meses, deve estar totalmente instalada ó, por 5 anos, mano. Mas isso é uma boa alternativa aí pra eu ia te evitar o falar sobre cambismo. isso. Exatamente, Sabe? mano. Porque aí você evita esse câmbio de ingressos aí que tem, Domênico Gato. Que muita gente se beneficia com isso.
pega ingresso dentro do clube aí, 1.000 ingressos, 2.000 ingressos, aí vende ao preço que quiser. E tem o lance também de acabou emprestar carteirinha, né, mano? Então, é o Não, digo assim, vamos supor, também. seu amigo, pô, mano, você não consegue mas quando é revoer pra ou amigo, tá ligado? Por mais que seja contra o estatuto do fiel torcedor, Vieira, mas se você empresta, por exemplo, a carteirinha pra um amigo seu, ok, tá ligado? É a tua carteirinha pra um amigo. Agora, o que não dá é pro cara pegar 1.000 ingressos dentro do clube e vender pelo preço que ele quiser. E muita gente abocanhar dinheiro em cima disso. E nos bastidores o bicho tá pegando lá também, Bento. Então, isso é que falar hoje é uma notícia até surpreendente, né, mano? Quanto a crise política do vida pelo Corinthians aí ganhou um novo capítulo hoje, né? O Romeu Tuma Júnior, que é presidente do Conselho Deliberativo, foi afastado preventivamente do cargo. Ai. Ele foi afastado pela comissão de ética, Bento. Isso, exatamente. Justamente porque o Augusto alega que ele não foi imparcial na condução do processo de impeachment. O Augusto alega aí, o Augusto e um conselheiro chamado, acho que libanês, eles entraram com esse pedido aí de afastamento do Romeu Tuma Júnior e esse pedido foi acatado pela comissão de ética por 2-1. Então, momentaneamente, até que aconteça talvez uma reviravolta, ele está afastado do cargo de presidente do conselho. E tem também um negócio aí, Bento, que os caras estão levantando aí, a ponta do tapete, eu espero que levante mesmo, viu, seu Augusto Melo? A respeito da parte contábil do clube. Estão vendo aí, averiguando um rombo contábil que não foi declarado, Domênico Gatto. Não trouxeram aí com exatidão o valor, mas estão calculando entre 150 e 200 milhões um rombo que está lá dentro das contas do clube, mas que não foi contabilizado em 2023, que era a administração do Ilho. Eita, nós. O Augusto entrou em 2024, então o Augusto responde de 2024 para frente, porém, eles viram uma parte contábil que não estava declarada no balanço de 2023 e que essa conta o Corinthians vai ter que pagar em algum momento. Então eles estão tentando averiguar lá para ver da onde o que é, para justamente contabilizar no balanço de 2023. Mas me surpreende muito, porque um balanço, quando é aprovado, os conselheiros que lá estão, eles têm que averiguar. Tanto o Conselho Deliberativo, o CORE, o Conselho Fiscal do clube. Todo mundo tem que apreciar o balanço e falar, opa, tá ok. Como é que surge um negócio desse? Então, alguém falhou nesse processo e eu espero que, de fato, isso seja investigado. Que não varram a sujeira para baixo do tapete, como ultimamente tem acontecido dentro do Corinthians. Rapaz, que coisa. Tem mais, seu Bento? Só por tem enquanto, coisa ruim. Contundente. Só tem coisa ruim, hein? Não, por enquanto... Coisa ruim, irmão. Diferente de vocês. Só tem mas coisa aqui tá, tragédia, aqui, ó, só aqui, tem ó, tragédia, hein? Mas aqui, ó, é a Meu vida como Deus, ela é. Cidade alerta, né? Aqui, Tá ó, pior. é a vida como ela é. Diferente de uma vocês dois aí, que são assessores de imprensa isso da aí. Leiloca. Vocês são assessores de vê se imprensa nós da somos Pano porcada. Borges aqui. Ficam colocando ali, sim. ó, o Palmeiras como se fosse aí o Jardim do Éden. Velho, ó, vou falar pra vocês, velho. Vocês estão tão sujos quanto o centro de São Paulo. Tá? O Palmeiras é o Anhangabaú do futebol, velho. Ô, seu Bento, Os caras estão superávit aí, ó. Superávit o cacete, velho. Eu tô... Ô, Vieira, seu Bento. Tá muito louco, As hein, contas ó. tá em Vocês são a agora. sé do futebol. Agora vamos às notícias da tarde, vamos direto ao Corinthians. Olha, Onde o nosso repórter aí, rapaz, vamos eu vou lá. dizer, olha. Comandante Hamilton, mais uma tragédia, mais uma greve, mais alguém roubando alguém. É um absurdo, me ajuda aí, ó. O programa, eu acabei de receber, né? Não, eu e assim, tenho meu ponto aqui. vergonhoso, né, se eu eu fiz isso recebo aqui, né? eu recebo. E informações, né? Me falaram agora, o programa está down. O que seria isso? Down. Que era a manchete do Corinthians. Tá ruim. Tá caindo a audiência. É nada, caindo a Ó, audiência. isso prova que você tá errado. Isso Mas prova me que você tá passaram errado. aqui O no negócio é o Teu seguinte, Culpa. velho. da audiência, Isso cara, aí, velho. é verdade. O negócio é o seguinte, Domênico programa Gatto. tá, ó. Domênico Gatto, a desgraça, ela sempre dá mais audiência do que a tô coisa percebendo boa. isso, né? O negócio é o seguinte, velho. Por que o Cidade Alerta dá mais ibope que a Missa do Galo? Mas isso falam que é isso aí. Não Mas sei se é óbvio que verdade. é. Não sei se é Óbvio que verdade. é. Se você for É andar por isso aqui, que o Corinthians dá mais audiência, você tá fato, falando? Deixa eu te falar. Ó, ó, Se você andar aqui, Se andar. tem várias empresas aqui. Se andar, né? se andar. Tem vários. Pode ter certeza que vocês estão devendo pra alguma aqui. Aonde? Tenho Ah, certeza. pra alguém tá devendo. Pode andar Pergunta aí, aí, ó. otário. Pode andar e Pergunta perguntar aí. se tá devendo pra você. Pra alguém tá devendo. Tá devendo pra alguém. Pergunta aí. Ó, Vai lá. Tubos e Eu não tenho conexões dúvida, dos não tenho banheiros já não deve ter alguém, colocado. alguém aqui você tá Vai lá devendo. perguntar lá, otário. Tá devendo. Bate Vai de lá. porta em porta Você lá. pode ter Vai lá certeza, perguntar lá, velho. otário.
Pode ter certeza, mas isso aí. Mas fazer Vai o quê? ser mundial. Muito bem, Cala a boca, muito A empresa bem. tem empresa de disjuntor, empresa de mas cano, eu não tenho dúvida. empresa de Eu não alumínio. tenho dúvida. Cano é Eles o que mais construíram tem. tudo, eles não pagaram nada, eu não tenho Cano é o que dúvida. mais tem nesse negócio Eu aí. não tenho essa dúvida. E vou te falar, o Corinthians dentro de São Paulo, Vamos lá, vai. ele é um bem pra Prepara. cidade. Ah, é, nossa, Ó, o Corinthians, inclusive, se a prefeitura de São Paulo realmente Bem. fosse justa, ela anistiava o Corinthians de qualquer pagamento Anistiava. de dívida. Verdade. Tá bom. Eu acho que aquele tá. ônibus de Vai turismo tinha que ir pra anistiar já, lá, já. pra Itaquera, Vou passear falar o que lá. vai O nas- governo federal também. Eu pensei, vai, que você vamos ia, falar. eu pensei que você ia falar pra cidade e Vou falar chamar o que Corinthians vai em vez de chamar São anistiar Paulo. já. Só Muito faltava bem. essa. Cala a boca. Agora eu vou te falar aqui que Vamos falar do Coringão, né? Primeiro que vazou a camisa, né, nova do Corinthians, camisa que, né, vai fazer alusão aí ao título, né, do Corinthians de 2000 Mundial, tá? Eu gostei da camisa, né? Gostei da camisa. Aliás, eu acho mais bonita. Para mim, menos é mais, né? Eu acho essa camisa mais bonita que a própria camisa atual do Corinthians, tá? Eu não... A camisa número 1, né, do Corinthians, a camisa 1, né? Ela não me ganhou, né, até hoje. Mas a Nike mandou bem, por quê? Porque a All Black, meu amigo, é sucesso total e é maravilhosa, né? Então, essa camisa aqui eu acho mais bonita que a atual, né? Como camisa 1, né? Achei bem bonita e não quero nem ver quando sair a 2, né? A preta. Vou lembrar do Fred Rincon. A preta, então, vai ser maravilhosa, que ainda não vazou, né? A imagem da preta, né? O atacante Edilson vazou, né? A camisa 1 do Corinthians, uma foto aí do pentacampeão mundial, né? Com a peça. Foi realizada em um ensaio nesta quarta-feira, tá? Foi publicada na internet, compartilhada nas redes sociais antes da divulgação por parte do clube da própria Nike, o Edilson aí. Enfim. E é bom lembrar, né? Que o Edilson vai ser, né? Um dos garotos propagandas aí da camisa, porque ele estava lá no Mundial de 2000, né? Ele, Marcelinho, enfim, vários jogadores do Mundial de 2000. Alguns nomes do atual elenco também, né? Do futebol feminino do Corinthians vão ser aí os garotos e garotas propagandas, tá? Da nova camisa aí do Corinthians, tá certo? Deixa o like aqui, fala o que você achou. Continuando aqui falando do Esporte Clube Corinthians Paulista, a questão política do Corinthians está pegando fogo, né? O Augusto Melo está, né, tentando aí, com o problema das contas, né? A dívida aumentou em 700 milhões em um ano apenas com ele. Ele jogou 300 milhões aí na culpa da antiga gestão, 400 assumiu, já é muita coisa, já bate todos os recordes de dívida de um presidente. E tem a questão, né, tudo envolvendo lá o escândalo dos ingressos, que o Corinthians precisa tomar providências, a questão da antiga patrocinadora, e vai ter a votação do impeachment. Então o Augusto, ele está tentando jogar politicamente, ele está fazendo a parte dele. Só que, pra você ver como que é a política, né? Vocês que torcem para dirigentes, vocês têm que tomar muito cuidado com isso. Eu, por exemplo, critiquei 3 anos o Duílio, estava certo no final que ele foi um péssimo presidente. E o Augusto Melo também, para mim, mais erra do que acerta. Agora, ele está chamando vários da Renovação e Transparência, tá? Eu não vou citar nomes, mas um dos principais cargos do Corinthians, um dos principais cargos do Esporte Clube Corinthians Paulista, tá? Recebeu uma pessoa da Renovação e Transparência muito conhecida, tá? Que já exerceu cargos grandes no clube, foi convidada para assumir, tá, esse departamento, da Renovação e Transparência, tá? Já foi da Renovação e Transparência, ou não sei se acabou ainda, a Renovação e Transparência ainda existe. Enfim, e tem também, né, cargos prometidos, inclusive para diretor de futebol e outras funções. Então, a questão política do Corinthians está pegando fogo, tá? E é o seguinte, eu não vou falar o nome, mas é no departamento médico do Corinthians que foi feito esse convite, tá certo? Só para você ver que eu sei do que eu tô falando, e quem tá lá no Corinthians sabe muito bem, deve ter pessoas que têm mais essa informação também, mas, meu amigo, não tem limites, a política é assim, entendeu? O Augusto agora tá querendo fechar com pessoas da Renovação e Transparência, tá? Para se manter no cargo, e é o jogo político, cada um joga com as cartas que tem. Eu quero seu comentário e seu like. E em cima disso, vamos falar se o Romeu Tuma Júnior foi afastado do cargo, né, de presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians. Essa informação explodiu como uma bomba, né? Não sei se foi o GE, né, que trouxe essa informação, tá, em primeira mão. Tô vendo aqui, a crise política vivida pelo Corinthians ganhou um novo capítulo. O Romeu Tuma foi afastado preventivamente do cargo. A decisão foi tomada na noite da última quarta-feira pela Comissão de Ética e Disciplina do Corinthians, após denúncias apresentadas pelo presidente do clube, Augusto Melo, pelo conselheiro Roberto William Miguel, né, que é o libanês, conhecido como libanês. Foram 3-1 pelo afastamento preventivo do Tuma, né? O presidente da comissão, Robertson Medeiros, se absteve, já que o estatuto do clube prevê que ele assuma o comando do Conselho Deliberativo na ausência do presidente, que é o Dunga, né? Que, enfim, muita gente, né? Eu falei para vocês que não era permitido isso no Corinthians, né? Só se fosse realmente uma jogada política, né? E quando saiu essa informação, o pessoal lá, os tuiteiros, acabaram se precipitando, né? Querendo falar que eu errei quando eu trouxe essa informação. E não, né? O Conselho de Justiça do Corinthians acabou de divulgar, né? Que é do Conselho, tá? Que o Tuma
não pode ser afastado, não foi afastado. Claro que vão ficar 2 órgãos do clube aí agora batendo de frente, o da Comissão de Justiça e da Comissão de Ética, né, e Disciplina, tá? Então a nota aqui da Comissão de Justiça, a Comissão de Justiça, diante da veiculação da imprensa acerca da suposta decisão adotada pela Comissão de Ética do Conselho Deliberativo, relativamente à possibilidade de afastar cautelar, né, de conselheiro eleito vitalício, informa que considera o referido ato manifestamente ilegal. Olha só, lembrando que eu não tenho lado, tá? Só estou defendendo a minha questão de jornalista, né? Porque às vezes as pessoas ficam aí dizendo, errou porque falou que não podia ser afastado. Legalmente não pode ser afastado, tá bom? Então, assim, o jornalismo aqui é muito sério, né? Eu não tenho lado, eu não fico como essa turma aí no Twitter, um defendendo o outro. Manifestamente legal e teralógico, tá? Posto que é desamparado de alicerce, estatutário e regimentalmente válidos. Então, olha só, informa, tá? O Conselho informa que considera o referido ato, que é o afastamento do Tuma, manifestamente ilegal e teralógico, posto que desamparado de alicerce estatutário e regimental válidos, motivo pelo qual refuta sua validade, quer dizer, dizendo que não tem validade nenhuma, inclusive em parecer a ser devidamente encaminhados aos poderes do clube. Diante disso, em respeito à legalidade e à segurança institucional, né, e à soberania do plenário do Conselho Deliberativo, entende-se que tal ato, para gerar qualquer efeito jurídico, deve ser referendado pelo plenário do órgão fiscalizador, como exige o estatuto e os principais que regem o devido processo legal no âmbito do Esporte Clube Corinthians Paulista. Não se pode admitir que decisões de tamanha gravidade e impacto institucional sejam implementadas à revelia do Conselho Deliberativo sem o devido resguardo das garantias mínimas de contraditório e ampla de defesa. Conclamamos os conselheiros e conselheiras a manter-se firmes na defesa da legalidade das prerrogativas, institucionais do Conselho Deliberativo até que o plenário se reúna e delibere sobre a temática em pauta, tá? Conselho de Justiça do Corinthians. Então, uma informação aqui oficial, tá? Não tem legalidade. Agora, né, eles que vão lutar aí para ver o que vai acontecer. Mas só quero dizer que isso aqui que foi trazido hoje pela Comissão de Justiça foi o que eu trouxe um mês atrás, mais ou menos, tá? Então é só para informar vocês na temperatura certa. Esse é o Corinthians, amigo, sempre pegando fogo, principalmente na questão política. Comenta aqui embaixo e deixa o seu like. O Corinthians está negociando com o Matheus Moraes, jogador de 24 anos, né, que pertence ao Maringá, né? O Corinthians, né, enfim, informação, né, do Fabiane, né, da Rádio Bandeirantes, é que o Corinthians é um dos clubes interessados em Matheus Moraes. Ele é atacante do Maringá. As conversas ainda são iniciais com o clube paranaense, quer dizer que existe já então uma negociação, uma conversa, mas está bem no início, e o jogador de 24 anos, ele marcou 9 gols em 18 jogos nesta temporada, tá? Olha só, ele está no Maringá desde 2023, em 23 fez 17 jogos, 3 gols, em 24 fez 27 jogos, 3 gols e 2 assistências. Nesta temporada vive o melhor momento da carreira, fez 9 gols em 18 jogos, deu uma assistência. Foi artilheiro do Paranaense com 8 gols em maio, né? Foi com 8 gols. Em maio, Bahia, Vitória e Bragantino demonstraram interesse, o Maringá pediu 5 milhões de reais, que é o valor que o Corinthians está pagando aí pelo empréstimo de 6 meses do Thales Magno, tá? Aqui é a aposta em um jogador que vai ficar por muitos anos. Formado no Santos, jogou de 2011 a 2020 na Vila Belmiro, jogando em todas as categorias do Santos, sub-11, sub-13, sub-15, 17, 20 e também 23, que é o Santos B, né? Jogou na base com o Yuri Alberto e com o Rodrigo, né? Aquele que está no Real Madrid, mas por conta de lesões acabou perdendo espaço e não subiu aos profissionais. Do Santos ele foi emprestado ao Maringá em 2020, depois voltou ao clube em 21, mas passou pelo Londrina em 22 sem atuar, está desde 23 no Maringá. Essas são as informações aqui do Klaus, né, em relação a essa passagem dele pelo Santos, tudo, tá? Nosso companheiro Klaus Richmo aqui do canal Café do Setorista da revista Placar. Então é isso, Fiel. Agora mais informações para vocês do Coringão. O Garro que voltou da Espanha e comentou sobre o tratamento e falou que tá com muita vontade de jogar, né? A gente também tá com muita vontade de ter o Garrinho no nosso time aí, porque difícil, hein? O Coronado, quando precisa, nunca tá à disposição, e quando joga, tá jogando nada. Ele que já desfalque certo contra o Palmeiras, o Garro, no caso, né? O Coronado ainda a gente não sabe qual que vai ser a dele. Então ele que voltou ao Brasil e aos trabalhos no Corinthians, agora após passar lá uma semana em Madrid, na Espanha, em tratamento específico ali pro joelho de tendinopatia patelar, uma dorzinha chata que incomoda demais, principalmente o Garro, que é um jogador de bastante intensidade, então incomoda demais o jogador com o físico dele. E o Garro, ele sofre dessas dores desde o ano passado, e o corpo de médico do Timão aí decidiu se ausentar de algumas partidas. No início do ano ele ficou ali um mês e pouco sem jogar, mesmo assim não adiantou muita coisa. E o Garro falou que tá de volta aí para o período de recuperação, falou que foram dias de muito trabalho, muitas coisas ele aprendeu por lá. E falou que queria agradecer ao departamento médico do Corinthians por ajudar no processo de recuperação. E falou que tá com muita vontade de jogar, compartilhar o gramado com os seus companheiros. Então o Garro aí, talvez ele volte mês que vem, cara. Mês que vem ele volta aí a atuar pelo Coringão. E na Espanha ele realizou os trabalhos como um profissional indicado por Memphis Depay. O Garro fez exercícios com piscina, trabalho de fortalecimento muscular,
além de uma fisioterapia com uso de choque elétrico e aplicação de agulhas no local da dor. Então, um tratamento aí indicado pelo Memphis Depay do Corinthians. O Timão nem informa o prazo de retorno do jogador. Então, não dá pra gente saber realmente quando o Galo irá voltar a estar disponível aí. Então, o Galo que já falou que só vai voltar a jogar quando estiver 100%. E é assim que deve ser, né? Porque uma lesão dessa pode romper completamente ali o tendão patelar. E aí, meu irmão, pode ser uma lesão até parecida com o do Ronaldo Fenômeno, em 97, né? Se não me engano, 99, não lembro muito bem. Então é muito perigoso. Deixa ele tratar aí pra voltar quando tiver realmente bom com esse joelho aí. Então o Camisa 8 deve ficar de fora contra o Palmeiras, nesse sábado às 18h30 na Arena Barueri, pela terceira rodada do Brasileirão. Então deixa seu like, se inscreve no canal, ative o sininho pra você não perder nada do Timão. Então até o próximo vídeo. Valeu, é nóis.